Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre Maníaco do Parque, um filme que está disponível no Prime Video. 23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número 1 da polícia está na cadeia em São Paulo. O maníaco do parque! Este cidadão aqui, ó! Bom, gente, Maníaco do Parque é um filme de mais ou menos 1h40 e ele vai adaptar a história do serial killer que assolou a cidade de São Paulo na década de 90. Francisco Assis de Pereira era um jovem aparentemente comum que levava uma vida muito simples e trabalhava como motoboy. Helena Pellegrino é uma jovem jornalista que tenta a todo custo se provar na redação que ela trabalha, uma redação constituída basicamente por homens muito poderosos. Ela trabalha em diversas matérias e ela é sempre cobrada de matérias que sejam mais impactantes, que faça com que o jornal venda muito. Mas as vidas desses personagens vão se cruzar quando uma série de assassinatos começam a acontecer dentro do Parque do Estado. Helena vai ser a jornalista que primeiro chega no local e começa a perceber um padrão. Todas as vítimas são mulheres, jovens, e esses corpos começam a aparecer neste parque. E quando a Helena passa a investigar essas mortes, ela começa a criar uma espécie de obsessão sobre o que pode ter acontecido com essas mulheres, sobre quem é o assassino, e ela não vai medir esforços até encontrá-lo e levá-lo à justiça. E aqui eu já preciso ressaltar que a personagem da Helena não existe na vida real. Esse filme é uma produção brasileira, ela vai adaptar essa história brasileira que é muito conhecida, todo mundo já ouviu falar sobre o Maníaco do Parque, inclusive a Helena que nomeia ele assim na primeira matéria dela, mas ele toma algumas liberdades poéticas nas narrativas e na criação de alguns personagens que não existiram. O Maníaco do Parque abusou de mais de 20 mulheres e dentre essas mulheres, 10 foram mortas. Eu não vou me atentar muito ao fato do que é ou não é spoiler por dois motivos. Primeiro, essa é uma história muito famosa, e o segundo é que, como o filme toma essa liberdade de não ser um filme documental e ele é uma obra adaptada, então algumas coisas que acontecem aqui não aconteceram, mas a linha narrativa é basicamente a história do Francisco. Então a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história, a gente vai ter dois pontos de vista, basicamente, o ponto de vista do Francisco e o ponto de vista da Helena. E isso me incomoda um pouco no filme, porque como a Helena foi um personagem criado, é preciso trazer um background para a história dela. E eu acho que o filme perde um tempo precioso tentando fazer com que a gente crie um vínculo com ela. Eu preferiria que a Helena fosse ou uma das vítimas ou uma das policiais envolvidas nesse caso. Eu entendo que na década de 90 era outro mundo, era outro país. O machismo era ainda mais forte do que é hoje e talvez não fosse tão palpável uma policial mulher estando à frente desse crime. Mas eu acho que trazer essa perspectiva jornalística para dentro do filme faz com que a gente perca muito tempo com algumas questões da Helena e não jogue tanta luz sobre as questões do Francisco. Uma das coisas que me incomodou muito nesse filme é que me parece que para que a gente não criasse uma certa empatia por ele, ou talvez que a gente não entendesse o lado dele e ficasse do lado dele, assim como aconteceu no primeiro filme do Coringa, que muitas pessoas se tornaram fãs desse personagem e ele foi alçado para um status de ícone da cultura pop, eles tenham tirado alguns backgrounds do Francisco para fazer com que ele parecesse apenas um monstro. E eu acho que isso funciona quando a gente está falando de personagens fictícios ou então em histórias de super-herói, histórias fantasiosas, mas eu não acho uma abordagem muito certa e muito ética tratar uma pessoa como se ela fosse apenas um monstro. Ele era um homem que passou por muitas coisas na vida dele e ele acabou se tornando um serial killer. Isso não é quem ele é, isso é quem ele se tornou.
Então isso me incomodou um pouco no filme. E eu sou uma pessoa que gosto muito de acompanhar o cinema nacional. Eu acho que a gente precisa apoiar essas obras, porque o cinema nacional já não tem tanto fomento quanto produções hollywoodianas ou produções de outros países. A gente, como brasileiro, tem uma certa dificuldade de ver coisas boas que o nosso país produz. Mas eu não posso encaixar esse filme como algo bom que o Brasil produziu. Eu acho que Maníaco do Parque é um filme morno que não sabe muito bem aonde ele quer ir e o que ele quer mostrar. Eu entendo querer jogar luz às vítimas e tirar essa história tanto do Francisco, mas eu acho que o jeito que ele é feito, a gente não fica nem lá e nem cá. Se a história fosse a Helena investigando isso sem saber quem o Francisco era e a gente mantivesse esse mistério até o final do filme para ter uma resolução de ela chegar nessa pessoa e aí a gente vê o desenrolar da história dele, ok, mas o filme começa com ele e de repente ele vai sendo escanteado e as únicas cenas que ele aparece são cenas dele abusando das mulheres, assassinando essas garotas, e a gente acaba não criando empatia nem com a Helena e só jogando ele como uma pessoa extremamente problemática que ele é, mas a gente não tem o background mais aprofundado da história dele e também a gente não tem um background tão grande da Helena. Eu acho que são bons atores. O Silvério Pereira e a Giovanna Gridio, que são os personagens principais, estão muito bem em seus papéis, apesar da atuação da Giovanna. E eu acredito que a direção que foi dada para ela faz com que o personagem seja muito canastrão e até um pouco conspiratório. E isso me incomoda, me tira um pouco do filme. Mas os dois estão brilhando aqui, são ótimos atores. A gente tem muitos atores bons nesse elenco. A gente tem o Marco Pigossi, a Mel Lisboa, o Bruno Garcia, o Xamã, que são pessoas que já têm carreira na atuação e que atuam bem. Mas a gente acaba perdendo essas atuações num roteiro um pouco fraco e sem saber muito aonde ele quer chegar. O filme não é nem um terror, nem um suspense. Ele tenta ser uma investigação policial, mas acaba sendo uma investigação jornalística. E no fim das contas, eu saí muito frustrado, porque eu acho que com um elenco tão estrelado e com uma história tão marcante no Brasil, a gente poderia fazer um filme muito bom. A gente poderia fazer um filme estilo a série do Ted Bundy, estilo a série do assassinato do Gianni Versace, ou até mesmo um filme como Seven, Os Sete Pecados Capitais. Mas eu acho que falta coragem, eu acho que falta uma mão do diretor de falar, eu quero que essa história seja impactante. Esse filme, pra mim, foi como quando a gente come algo e a gente sabe que falta alguma coisa, mas a gente não consegue identificar o que falta. No final do filme, a gente tem até alguns letreiros informando que o Francisco foi condenado a mais de 200 anos de prisão, mas a legislação brasileira não permite que se mantenha um preso mais que 30 anos na cadeia e que em 2028 a pena dele vai acabar. Eu acredito que essa pena vai ser até revista por conta do perigo iminente que esse homem representa à sociedade, mas ele não chega a ser um documentário e ele também não é um filme que é fidedigno ou então que tenha uma coragem de elevar essa história para algo mais aterrorizante que ela poderia ser. Eu não gosto da fotografia, eu acho que não existe diferença da fotografia do filme para a fotografia desse vídeo. Eu só liguei a câmera, acendi a luz e tô gravando, e essa sensação que eu tenho. Eu entendo que é difícil emular alguma fotografia diferente gravando durante o dia, mas dá para fazer. Um bom diretor, um bom cineasta consegue passar algumas emoções e sensações pra gente só mudando a fotografia. Fica tudo muito parecendo algumas novelas da Globo. Eu não gosto da trilha sonora desse filme também. Eu acho que as músicas não encaixam muito bem, salvo algumas exceções, no que a história tá contando pra gente naquele momento. Eu não consigo entender usar tanta música em inglês.
Eu acho que talvez seja uma maneira de tentar conectar um público internacional nesse filme, mas isso me incomoda. Eu acho que um filme brasileiro precisa usar, assim, dos artifícios da nossa cultura para elevar ela ainda mais. Eu gosto das atuações, acho que tá todo mundo muito bem. Eu gosto de como a história é narrada. Ela é narrada de uma certa forma documental. A gente tem alguns letterings na tela mostrando datas e contextualizando as coisas que estão acontecendo e os locais. Isso é importante, faz com que a gente consiga criar um mapa mental na nossa cabeça. Mas como eu disse, ele não chega a ser um documentário e ele também não se aprofunda muito nessa história. Pra mim, é um filme nota 4 de 10. Infelizmente, eu acho que a gente poderia ter, sim, um grande filme sobre essa grande história que marcou o imaginário popular. E é uma história muito famosa, principalmente no Brasil, mas também na América do Sul. Foi um caso que teve uma repercussão mundial muito grande. Eu considero o Maníaco do Parque um dos maiores, se não o maior serial killer brasileiro. E é com muita dor no coração que eu digo que esse filme não me agradou. E então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Isso me ajuda muito a crescer no YouTube. Comentem aqui se vocês vão dar uma chance para esse filme ou se vocês vão passar. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. É isso, um beijo, até mais e tchau!